Eu recebi um presente agora, eu era pequena, 11 anos, e a minha autoestima naquela época ela era no lixo. Eu andava na rua correndo, porque eu não queria que me olhasse, porque eu sentia tanta vergonha. Então, hoje a gente vai falar um pouco de onde vem isso, onde está essa chave que a pessoa consegue virar essa autoestima. E é possível se libertar da insegurança, da timidez. Que timidez é arrogância, a gente vai entender. E fluir leve para a vida, fluir junto com a intuição, por isso que o nome do meu Instagram é Fluir. E eu achei esse caminho de cura para a minha autoestima. É um processo que a gente vai viver até o fim da nossa vida, mas poder se expor, poder chegar com a cara pintada, filtrada ou lavada, tanto faz. Ou não, né? Isso é maravilhoso. Sim ou não, com as unhas completamente sem nada, ou com tudo, isso é libertador. Isso é libertador demais. Estar livre desses conceitos e pré-julgamentos que a gente mesmo coloca em cima da gente. Então, quando o mundo vem com esse julgamento, como ele está tão grandioso dentro de nós, a gente sucumbe e a gente entra nesse lugar de pequenez, onde a gente apaga a nossa luz, porque aquela menina lá que eu botei no Instagram com 11 anos, vestida de odalisca, tão linda, era completamente dentro de uma ostra. E hoje eu quero brilhar mais do que o sol. E está brilhando, está brilhando. É importante você falar, porque a baixa autoestima ela é um sentimento mesmo de menos-valia, né? De se sentir menos que muita gente por aí, de achar que não é capaz de nada, que não dá certo para si, que dá certo para todo mundo menos para mim. A gente fica, nós ficamos tão frágil, tão insegura e com medo de tudo, né? Que essa baixa autoestima ela nos domina. Então, ter baixo autoestima para nós mulheres é realmente abandonar a unha vermelha, preta, de qualquer cor, ou ficar com uma unha feita outra não e se sentir bem mesmo assim. A baixa autoestima é abandonar o batom vermelho, né, no fundo da bolsa. A gente se esquece de ser bonita, independente de como está o nosso estado, né? O que está acontecendo fora? Pode estar acontecendo uma patologia, pode estar acontecendo desafios financeiros, mas se você está ali sobre a base da tua autoestima estiver boa, é muito mais leve passar por esses desafios. Quando você está com uma baixa autoestima, né, onde a gente nos impede de ter momentos importantes. Como a Rê falou, né, no início, uma menina linda, vestida de odalisca, mas que por ela nem estaria ali, tirando aquela foto com certeza. Ela queria fugir daquele lugar. Então, a gente deixa de vivenciar momentos importantes. E quem sofre de baixa autoestima, e eu falo sofrer porque isso é um sofrimento, baixa autoestima. Então, a gente tende a interpretar fatos e sinais da vida de uma maneira sempre desagradável. A gente costuma ter uma visão extremamente negativa, não só de si mesma, o tempo todo. E acha que o mundo está contra a gente. Então, realmente, tratar a baixa autoestima, trazer a autoestima com uma base sólida, né? Isso é muito importante. E aí, Camila, eu penso que a nossa autoestima, o nosso modo da gente se enxergar, ele vem da nossa mãe, ou quem não teve mãe, vem daquela que te criou. E eu penso que ela vem de duas vertentes. Ela vem de um exemplo de beleza externa. Minha mãe tem 76 anos e malha, e é super maquiada, e é a coisa mais linda desse mundo. Ela é a minha fonte de inspiração e autoestima. Sim. Porém, a outra vertente que também vem dela
é que a gente assume, por lealdade sistêmica, o mesmo padrão, tanto positivo, como eu peguei da beleza do externo, quanto do interno. Então, as fragilidades dela, que ela herdou da mãe dela, a mãe dela dava, e assim vai, da ancestralidade, ela também vem habitar dentro da gente. Então, quando a gente vê uma mãe que às vezes se cala, que não põe sua voz no mundo, que às vezes se coloca de uma forma submissa, que não põe sua vontade em primeiro lugar, isso também constrói a autoestima da criança, porque ela está vendo, por exemplo. Então, quando a gente desperta, a gente entende que a nossa mãe deu para a gente o melhor que ela tinha. Só que a nossa autoestima é baseada em cima disso. Olha ela aqui, estou na academia. Olha, maravilhosa, gente, maravilhosa. É sua mãe? Ela é a minha, Isso, linda! minha inspiração. Ela não está ouvindo. Depois ela você vai vê. ouvir, vai ficar aqui no YouTube também. Então, quando a gente desperta, quando a gente amadurece, a gente olha para esses padrões que não contribuem, que não fazem a nossa vida avançar, e a gente começa a mudar isso, a desenvolver e honrar. Ao mesmo tempo, a gente honra, porque a gente traz dentro da gente a força dessa mãe. Por exemplo, a minha é uma mulher muito corajosa, é uma mulher muito forte, é uma mulher ativa, criativa, mas o outro lado, qual eu tomei que me enfraqueceu, porque ninguém é luz o tempo inteiro, a gente tem a luz e a sombra. Se a gente não acorda e não olha isso, a gente não tem como dar aquele levante na nossa autoestima. Porque eu era uma criança insegura e tímida? Porque eu via uma relação de pai e mãe que era disfuncional na época, né? Onde tinham brigas, onde tinham muitas coisas. Então, a criança, ela quer salvar a mãe. Ela quer que aquilo ali se transforme. E isso mexe profundamente com a autoestima, porque quando ela cresce, provavelmente ela entra numa relação onde ela continua querendo salvar a mãe, onde ela quer se tornar a salvadora daquela história toda, então ela não se assume em quem ela é. Ela vira aquela pessoa que quer salvar. Então, quando eu entendi tudo isso, eu falei, cara, agora eu vou me despir tudo isso que eu não sou. Eu não sou vergonha, eu não sou timidez, eu não sou insegura, isso tudo vai ficar para trás, porque eu posso avançar, eu posso ir além de onde minha mãe foi, assim como eu quero que a minha filha vá muito além de onde eu cheguei. E assim vai a evolução da espécie e a expansão. Mas isso, gente, a gente precisa dessa sutileza, que é olhar para a ancestralidade. Não há cura da autoestima se a gente não olhar. Então, o que eu preciso olhar? Viver no passado? Não! Viver no passado a gente está vivendo se a gente não mudar isso. É olhar para trás e entender, mamãe, foi como foi. Você me deu tudo de melhor, então eu tomo esse melhor para mim, eu recebo. E a partir daqui eu vou fazer a minha história, um pouquinho diferente do que foi a sua, mas eu vou avançar. Eu tive a coragem de me separar. Eu tive a coragem de você também, né, Camila? De sair de uma relação onde aquilo não fazia mais sentido para nós. E a gente vem com uma mãe que foi criada por uma mãe que provavelmente viveu indícios da Segunda Guerra Mundial, viveu faces do Holocausto, tudo isso está dentro de... Olha onde é que eu estou indo, gente. Eu estou indo no Holocausto para falar de autoestima. Então, tem que ser olhado, sim. Quando você olhar tudo isso, e eu recomendo a leitura do livro Mulheres que Correm com o Lobo, porque é um livro medicinal, é a Bíblia da mulher. Quando aquele livro se abria, eu caía no chão e eu tinha crises e crises e crises de choro, porque eu estava adentrando nesses calabouços tão escuros, onde a minha alma, tão ali no superficial, não conseguia atingir. E quando eu olhei toda essa dor da minha ancestralidade,
de mulheres nordestinas incríveis, festeiras, dançantes, mas que muitas vezes tiveram que se encolher para caber dentro de uma família, para poder cuidar de filhos adotados. As minhas avós adotaram muitos filhos, trouxeram para si. Então, olha a força dessa ancestralidade. Eu estou toda arrepiada. Eu não conseguia ver força na minha ancestralidade. Eu só via mulheres frágeis. E virou, quando a chave virou, eu falei, correta, eu sou filha dessas mulheres. O sangue delas corre na minha veia. Eu só preciso ativar o meu feminino, porque o meu masculino estava lá em cima, fazendo sem parar, dando conta de tudo, sendo a Mulher Maravilha. Assim como as suas ancestrais precisaram acionar o masculino delas, né? Sim, elas precisaram ativar um modo guerra para sobreviver. E olhar isso tudo me fez entrar num casulo de quase 4 anos, sem conseguir trabalhar. Eu não tive um ano sabático, eu estou há 4 anos nesse ano sabático. Então, meu Deus, isso nunca vai passar. E aí as minhas ancestrais vêm e me abraçam e falam, calma, a tua hora vai chegar, calma, a gente está contigo. Você vai alcançar tudo isso que a gente está te mostrando. E é isso, Camila. É importante você falar porque a autoestima está muito ligada com a nossa essência. É muito ligada com a nossa essência. Então, uma das coisas que mais ativa a nossa autoestima são os nossos talentos, né? Então, e a maioria dos nossos talentos foram bloqueados onde e quando? Na nossa infância. Então, o resgate dessa criança interior, ele é de extrema importância para o resgate da nossa autoestima. Sim. Ele é de extremo porque quantos talentos, né? Muitas de nós gostava de escrever, gostava de dançar, gostava de pintar, de desenhar. E aí a mãe via ali, ou o pai via ali um obstáculo, ou algo que agredisse a cultura deles, que tem muito isso. Então, o seu talento, de alguma forma, agride a minha cultura, né? A cultura dos pais. E aí, bloqueia a criança. Eu não quero que ela desenhe. Eu falo isso com meus filhos. Eles são ótimos, eles desenham e pintam assim maravilhosamente bem. A da minha filha, o meu mais velho, tanto é que ele é engenheiro formado hoje, e o meu pequeno também está indo pelo mesmo caminho, eu tô vendo. E é algo que eu incentivo muito neles, né? Eu incentivo muito o desenho. Então, eu incentivo muito o que eu vejo desabrochar, o Ravi. O Ravi, ele ama dançar, ele gosta de interpretar os desenhos, ele interpreta, ele entra dentro do personagem, ele faz... E aí eu vou com ele. Eu deixo isso aflorar, eu vou dando asas para que ele possa voar. Para que isso seja, talvez ele use isso, não, por exemplo, vai ser um artista? Talvez não. Talvez ele use essa criatividade em qualquer outra área da vida dele, né? E isso vai ser tão importante. Então, incentivar, para quem é mãe e tem os seus filhos ainda pequenos, incentivem o talento dos seus filhos, independente de qual seja. Pode aparecer como uma criança carinhosa, extremamente carinhosa, tem uma boa audição, tem uma boa fala, consegue uma comunicação linda, desenha, pinta, escreve. Não vai falar, você está escrevendo tudo errado, você escreveu tudo errado. Tem uma psicóloga, ela é bem famosa, e ela é escritora. Eu, esses dias, ouvindo um podcast dela, ela falou que ela tinha dislexia. E ela não sabia, né? Ela já é uma senhora, a família muito menos. E ela amava escrever, ela escrevia as cartinhas para os amigos imagináveis. E a família veio, a mãe sempre incentivou. E a escola não. Assim como aconteceu com grandes artistas, né? E ela, como na escola era bullying, os professores falando,
a mãe incentivando, ela foi deixando morrer esse talento. E aí vem uma grande tristeza, e aí vem uma baixa autoestima, porque você percebe que aquilo que você é bom não é apreciado, né? E infelizmente, nós ainda somos movidos a incentivos externos. E aí, quando ela cresceu, alguém viu a escrita dela e falou: escreve, escreve como se que você fala, porque existe corretor automático para isso. Aí foi quando, assim, ela simplesmente deslanchou, aí saíram os livros dela. É uma psicóloga famosa, agora esqueci o nome, ela é super famosa. Então, assim, se você que está nos ouvindo hoje tem baixa autoestima, tem problemas com a autoestima, porque gente, é um grande desafio ter baixa autoestima, conviver com a baixa autoestima, né? Procure a sua criança interior. Volte, olhe para sua mãe. Eu tive como exemplo de autoestima super elevada a minha avó, como a sua mãe, né? Minha avó toda trabalhada na maquiagem, toda trabalhada no perfume, toda. A minha mãe não era muito da autoestima, não. Era linda naturalmente, mas ela não era mulher de se maquiar nem nada. Então, o meu exemplo, eu sempre ficava olhando minha avó se maquiar. Ela acordava, a primeira coisa que ela faz até hoje é se maquiar. Tanto é que ela tem tatuagem. Ela tem tatuagem de maquiagem, Que né? linda! No olho, em tudo, assim. Ela é muito, muito com autoestima muito elevada, sempre foi. Hoje tá doentinha, né? Passando por um câncer, mas mesmo assim ela fala: Mas olha, eu tô magrinha, mas eu tô bonita. Que fofa! Então, assim, é olhar para sua mãe e aceitar ela, como a Rê falou. Mãe, eu aceito tudo que veio de você, mas eu também aceito e me permito fazer diferente. Porque os nossos pais, gente, eles ficam tão orgulhosos quando a gente faz diferente. Porque a gente não quer que os filhos repitam o mesmo erro. E muitas mães foram tolhidas, foram cortadas, foram massacradas para que elas poderiam ser mulheres lindas. Só que o massacre foi tão forte para que essa beleza não se exuberasse para o mundo, por ciúmes, por inveja, por N fatores, que o que aconteceu? Tolhida, 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 muitas vezes desde a infância. E a gente não reconhece isso, né? Então, tá autoestima, gente, real, real. Invista nos seus talentos, né? Desenvolver autoestima é um processo desafiador, mas existem estratégias que podem nos ajudar, sim, a curar a nossa baixa autoestima. Com certeza. E esse é o ponto, né, Camila? Quando eu penso em autoestima, né, eu penso assim, estimar. Estimar é aquilo que você cuida, que você tem afeto, é que você dá carinho, que você dá atenção. Então, ter afeto é deixar-se afetar. O quanto que a gente deixa que a nossa criança interna, genuína, nos afete no dia de hoje. Quando eu olho para os dons que eu tenho hoje, que eu desenvolvo na loja, que é a minha loja de acessórios, que está expandindo para o lado todo de cuidado da mulher, com linha corporal, a linha da casa. Eu vou colocar os meus quadros com o desenho do feminino para vender. Já está tudo no esquema. Então, assim, quando eu era criança, eu pintava. Eu estava o tempo todo ali. Minha mãe me deu uma lousa. Lá em casa, todo mundo é artista. Todo é impressionante. É cantor, é pintor, é dançarino. É tudo que você imaginar. Então, assim, eu sempre vi a minha mãe criar tudo do nada. Costurar. Essa blusa que foi eu que fiz, esse brinco que foi eu que fiz, maquiagem.
tudo eu sei fazer. E é comprovado que o ser humano ele tem 600 habilidades mínimas sem desenvolver. Quando o ser humano começa a desenvolver, tipo, vou fazer um curso disso, isso aumenta para infinito. Então, você pode falar assim, caramba, eu tenho 600 habilidades. Onde é que estão essas habilidades? Gente, você pode cuidar bem de bebê, você pode fazer bem uma conta, você pode fazer bem uma comida, você pode arrumar bem sua casa, você pode cuidar da jardinagem, você pode ter um olhar sensível ao céu. São trilhões e zilhões de habilidades que o divino, a divina luz colocou na gente, e a gente, como a gente faz aquilo às vezes de uma forma tão natural, de falar, isso é normal. Tem gente que chega para mim e fala, mas como é que você consegue fazer isso com tanta facilidade? Por exemplo, a Camila consegue ter um manuseio tecnológico, que eu já vi ela fazendo, que eu fico de boca aberta. Gente, essa mulher veio da NASA, de onde foi que ela veio? Porque ela tem essa facilidade com o que é tecnológico. Então, não menospreze os seus dons, os seus talentos. Sabe? Jesus disse que quando a gente tem uma lâmpada, que a gente não pode colocar ela embaixo da mesa. Jesus disse, pegue a lamparina e coloque em cima, porque em cima vai iluminar. Então, o que é que você tem? Você tem um chat GPT e uma inteligência artificial dentro de você. E o que a gente está fazendo com isso, né? O que a gente está fazendo de pegar essa nossa criança que pinta, que dança, que canta, que se alegra, que conta piada, que é espontânea, que não tem medo nenhum de ser vista? O que a gente está fazendo com essa criança? A nossa autoestima elevada, ela é dessa criança. Porém, essa criança precisa estar olhada, ela precisa estar afetada, cheia dos seus afetos, do ser humano adulto que você é. Porque tem muita gente aqui que a criança está dentro de um quarto fechado, escuro, e essa criança está lá chorando. Às vezes, Camila, quando eu faço meditações guiadas, que eu levo a pessoa a encontrar a criança, eu vejo que a pessoa ela tem todos os manuseios físicos, ela mostra ali no estado meio que hipnótico, que ela está entrando em contato com a criança. Quando abre o olho, a pessoa fala que não viu nada. Eu falo, não é possível. Mas o seu corpo mostrou que você viu. Como é que você viu? Por que a criança está abandonada? Então, gente, a técnica número 1 para que a nossa autoestima seja elevada é pegar essa criança. Você está vendo que a gente está pouco falando aqui de brinco, de maquiagem, de estética, de corpo, porque isso é aquilo superficial, é a capinha fininha, é a camada que menos importa. E muitas vezes, Rê, nós usamos todos esses artifícios para mascarar nossa baixa autoestima. Exatamente. Aí você vê uma mulher toda produzida, e aí a hora que você começa a conversar com ela, isso acontece muito, porque no círculo de mulheres, no presencial, a gente consegue acolher, né? A gente consegue trazer, e aí você chega aquela mulher linda, toda trabalhada na maquiagem, no corpo, no cabelo, e aí a hora que ela abre a boca, ela tá tão delicada, tá tão frágil, com a baixa autoestima tão... Ela nem sabe onde encontrar mais autoestima, porque a autoestima, ela tem um processo para chegar nesse lugar, nessa camadinha, onde sim, a gente ama se maquiar, porque a gente está externando algo natural que já está aqui dentro, né? Que já está aqui dentro. Então, praticar a autocompaixão, gente, é muito importante. Então, praticar, a gente se tratar com gentileza, a gente se tratar com compreensão, assim como a gente faz com nossos amigos, assim como a gente acolhe as pessoas, principalmente as terapeutas, né? A gente acolhe e não se acolhe, muitas de nós, né? O perdoar-se. Cometemos muitas falhas, muitos erros durante a nossa vida, e muitas de nós ficamos presas nessas falhas. Eu não devia. Esquece.
Olha com carinho, olha com amor para tudo isso. Se perdoa, tenha autocompaixão, identifique as suas qualidades. A maioria de nós não consegue identificar as nossas próprias qualidades. Opa. Né? Onde estão? Quais são os meus talentos? E aí, muitos também não conseguem identificar. Vai para sua criança, que a gente tem falado aqui. Vai para sua criança interior. O que a sua criança gostava de fazer nos 5, 4, 6 anos de idade? E aí você vai acessando esses talentos, as suas qualidades. O que você faria, que até de graça você faria com prazer? Mesmo de graça, sem cobrar nada. Você faria com prazer. E com certeza, como a Rê falou, temos 600 qualidades, né, ou mais. Todo mundo recebeu um talento. Muitos talentos. Todo mundo. Então basta a gente exercer esse músculo, né, da qualidade, do talento, da autocompaixão, do perdão. Estabelecer metas realistas. Quando a gente começa a se desenvolver a autoestima, aí a gente coloca uma meta lá em cima, né? Vou começar a ir na academia todo dia por 2 horas, gente. Você Vou não ia cortar o até pão, vou ontem. cortar o leite, a pessoa fica radical, aí isso dura uma É, faz um pouquinho. Vou meditar. Vou meditar 1 hora por dia. Não, gente. e Até eu ontem nunca você não consegui. meditava. Gente, faz. Ó, eu falo para minhas alunas, a Reja foi minha aluna, ela sabe disso. Eu falo, gente, 1 minuto, 60, começa com 60 segundos. Coloca no despertador, 60 segundos. Porque a nossa mente demente que não para, vai ficar. Ai, será que já deu 1 minuto? Ai, será? Coloca despertador, tem um monte de aplicativo para isso, tá? Autodisciplina. Sem disciplina, gente. Quem não aprendeu na infância a ter disciplina, o seu adulto vai ensinar agora a sua criança a ter disciplina. Amém. É, porque você vai fazer coisa que vai fazer sentido para você. Então eu vou me comprometer comigo. Eu vou ter metas realistas comigo. E aí a tua autoestima vai elevando. Eu vou malhar 15 minutos por dia. Sabe aquela história? Antes a gente falava assim, se não for para fazer bem feito, nem faça. Gente, não. Antes feito do que não feito. Começa, eu vou fazer 15 minutos, não vai ser bem feito. Faça 15 minutos. Tem 10, faça 10. Você vai se sentir tão, tão bem que amanhã você vai estar fazendo 15. Vai falar, não, eu vou esticar mais 5 minutinhos, não vai dar nada, né? Não dá. Meditação. Fez bem. Gente, a mente não para. Se você for esperar a tua mente silenciar para você meditar, não vai meditar nunca. É uma negociação, a gente fica em negociação com a mente o tempo todo. Você ali fechando os olhos, aí vem, tem que pagar o boleto. Olha a tua agenda, você precisa olhar a agenda. A reunião das crianças, tem que fazer o bolo, Aí você fica só assim, ok, ok. Você vai negociando, vai deixando ela calma. Aí no outro dia vai ser melhor, no outro dia vai ser melhor. Aí você começa a se conectar com a respiração. Você começa a se conectar com a respiração, aí a mente vai ficando cansada de falar, ela tá me ouvindo. Ela tá me ouvindo. Outra coisa muito importante, gente, é suporte. Necessitamos de suporte. Necessitamos de círculo de amigos. Necessitamos de estar em círculo de quem for mulheres, de mulheres. Grupo de mulheres. Cerque-se de pessoas que te apoiam, que te encorajam. Se você percebe, mesmo que for sua mãe, por amor eu me afasto. Porque toda vez que eu vou lá, eu me sinto. Você sai assim, ó. E você já está frágil. E aí, mesmo que você ame essa pessoa, você sabe que você vai sair destruída desse lugar. Não vá. Mande uma mensagem carinhosa de áudio. Oi, mãe. Oi, tia. Oi, prima. Oi, irmã. Olha, eu te amo. Tá tudo bem, não se preocupe, tá tudo bem. Eu tô trabalhando muito. Seja carinhosa, mas dá um passo para trás.
porque isso é saudável. Outro passo importante, aceitar as nossas imperfeições. Porque temos muitas, não é, Rê? Temos muitas imperfeições. Ninguém é perfeito, senão a gente não estava aqui. São imperfeições que talvez seja para você, mas para o outro seja algo tão perfeito, né? As pessoas chegam e falam para mim: Nossa, adoro quando você fala tudo. Eu fiquei anos tendo vergonha de ouvir, eu não conseguia ver os meus vídeos. Tanta vergonha que eu sentia da minha voz, do meu gesticular, eu gesticulava demais, agora eu já acalmei mais. Antes minha mão falava mais que minha boca. Era um monte de né. Aí vai diminuindo. Então, assim, quando a gente começa a olhar com carinho para as nossas imperfeições, né? Ninguém é perfeito, gente. Então, não tenta se concentrar só nas suas falhas. Se concentra também o quão bom você é. Igual eu falei, a Rê, quando eu vejo ela nos stories, ela me traz muita inspiração, assim como ela já me disse várias vezes que eu trago inspiração para ela, então é mútuo. Então, o desenvolvimento da autoestima, gente, é um processo contínuo. E muitas vezes a gente Vou cai. fechar a porta que tá um barulho de obra. Tá. Muitas vezes a gente cai. A baixa autoestima tenta nos dominar, mas aí o que que acontece? Você tem ferramentas, você sabe aceitar suas imperfeições, você fala, não. Você tem seu suporte de amiga, você vai lá falar com as suas amigas, aí elas vão te levantar. Imagina, você é maravilhosa. Gente, eu tenho tantas. É tão maravilhoso o grupo de mulheres que me cerca mais intimamente. Eu sou tão grata a cada uma delas. Cada uma dessas mulheres, e algumas estão aqui, que estão ali, ó. A gente cai. Nós caímos também. E muitas vezes. Então, é um desenvolvimento da autoestima. E a gente vai estar fazendo bem para nós, para as nossas antepassadas, que elas vão estar felizes ali, ó, se alegrando com a mulher que você está se tornando, porque elas deram a vida para que a gente chegasse até aqui. Elas deram a vida. Foi muito desafiador, muito mais desafiador para elas do que para nós. Tudo que a nossa mãe passou, que a nossa avó passou, que a nossa bisavó passou. Muitas mulheres falam, eu não tenho nada a ver com isso. Tem. Claro que tem tudo que elas passaram, gente. Não tinha máquina de lavar roupa, A gente só não tá tinha aqui anticoncepcional. por causa delas. Se essas mulheres não tivessem dito sim à a vida não teria chegado até nós. Por mais desafiador que tenha sido a sua relação com essas mulheres, elas nos trouxeram o mais precioso que foi o sim à vida. Elas deram um grande sim. E foi sim desafiador para cada uma delas. Já teve momentos de eu olhar antes, né, de eu ter toda essa consciência como adolescente, eu falava, meu Deus, jamais eu quero ser assim. Ai, que mulheres duras, que mulher. Mas eu não entendia tudo que elas tinham passado e ainda tem minha avó ainda. A minha mãe já se foi e eu sei tudo que a minha mãe passou para chegar até aqui, para que eu chegasse. Ela deu um grande sim para minha vida. Então analisa, qual os seus maiores valores hoje? Os seus maiores. Aí muita gente fala assim, amizade. Não, isso não é. Isso não vai te trazer autoestima, vai te ajudar na sua autoestima. Isso te traz autoestima? Seus valores, seu, é alto para você. Então tem essas bases, tem esses valores como bases, né? Todos nós temos qualidades, temos defeitos e temos disfuncionalidades. Nós temos que aceitar isso, por isso que eu disse aceitação. Aceitar as imperfeições, acolher, e tudo é mutável, gente, tudo. Tudo é mutável. Então, se tem algo aqui que eu acredito que é mutável, que dê para melhorar, e tudo dá para melhorar, vamos trabalhar em cima disso, né? Então, o equilíbrio, a gente tem que ter o equilíbrio para ver a realidade. Esse é o início do processo. Sim. E um tópico também importante, quer dizer, tem vários, mas um que
está com a gente desde quando a gente é pequena, até porque a forma de ensino no Brasil ela é muito cruel, né? Porque, assim, se eu tivesse a sabedoria que eu tenho hoje, eu teria estudado minimamente português, minimamente matemática, e teria me jogado no que eu amo, que era história, artes, música e educação física. Então, assim, você vê muitas coisas que mexem com a autoestima, porque não são a parte exata, é a parte muito mais holística. Então, assim, desde criança, eu já queria a parte holística, né? Eu já queria estudar sobre o Egito. Eu, assim que aprendi a ler, falei, não, Egito. E aí, minha gente, o que a gente faz dentro disso? Dentro dessa escola, né, que não é construtivista, que não põe a criança... A minha filha estudou no colégio, ele era incrível, porque eles colocavam assim, tipo, uma aranha na sala e o que cada criança tem a falar dessa aranha. Então, cada um trazia a sua visão, sem estar sentado e exposto a uma só visão reta, assim como um cavalo. E o que isso gera em nós? A comparação. Você põe numa balança o seu peso e o peso do outro. E a gente não deve se comparar nem para cima e nem para baixo, porque as duas formas são totalmente destrutivas para qualquer ser humano. E foi feito um estudo e uma mulher, quando ela está tipo, atravessando a rua, cada uma está do lado de um sinal. O sinal parou, elas pararam ali. Em 3 segundos, a informação da outra mulher, que ela está vendo de forma visível, corre para o cérebro e ela faz uma análise 3 segundos. É velha, está alta, está magra, está gorda, está com celulite, está com tudo, está isso, está aquilo. Então, o julgamento ele é automático dentro dos seres humanos. E se você tiver com autoestima baixa, porque você não olhou aquela sua criança que está lá jogada naquele quarto escuro, ainda com todos os medos, com ciúme, querendo dominar, querendo ter posse, tudo, ela quer ter o controle na mão, porque ela não consegue relaxar, fluir, ser quem ela é, ela tem medo do julgamento. Se a tua autoestima estiver lá, jogada no lixo, essa comparação vai ser, meu Deus, como que essa mulher consegue ser assim? Como que ela consegue dar conta de tudo? E aí entra agora, nessa fase que a gente vive, quem quer mostrar só o lado bom na internet, consegue. Aí nos meus stories, até no feed, tem quantas lágrimas minhas, momentos de desespero, momentos de dor, momentos de fragilidade, momentos onde eu rasgo meu peito e às vezes eu falo, gente, por que eu estou fazendo isso? E aí depois chega uma mensaginha no direct que eu estou passando pela mesma coisa que você está passando. Eu não estou sozinha, isso é verdade, isso é real. Eu posso olhar para mim, eu posso olhar para as minhas dores. Então, gente, a comparação, quando vier, seja para cima ou para baixo, você dá um clique, bate 3 palminhas, dá um pulo, faz alguma coisa para você mudar a sua energia, porque ela vai te afetar. Ou ela vai te levar para um lugar de arrogância, que não é benéfica, ou ela vai te levar para um lugar de diminuição. Então, quando você olhar uma coisa muito bacana que uma pessoa faz, olha para o que você também faz, olha para as suas habilidades, olha para aquilo que as pessoas te elogiam. É interessante ver você falar isso, é muito importante você falar isso, porque nós estamos passando várias pessoas aqui, vão passar ainda porque vai ficar gravado. Hoje está muito delicado, para não dizer perigoso, para a saúde mental e para a autoestima, o Instagram, a internet. Né? Então, o que a gente vê? A gente vê vidas perfeitas. E a Rê sabe que eu também sou dessas de me rasgar muitas vezes com delicadeza, porque eu exponho, mas não exponho tanto.
Você é uma finesse, assim, linda. Só que eu sei. Então, eu tento passar que sim, passo por processos dolorosos e dói demais. Vivo muitos lutos e lutos profundos e que a minha vida é real, né? Então, o que a gente vê hoje é vendas irreais, impossíveis de ser conquistada por todo mundo. Pode ser que uma ou outra consegue, gente, mas não é 100% o tempo todo isso. Viagens maravilhosas, caríssimas, pratos caríssimos, roupas maravilhosas, aquela relação perfeita, é a mãe perfeita, é o marido perfeito. Gente, desconfiem. Se querem te vender algo que sai fora da realidade, desconfie. Porque isso vai te trazer o quê? Uma baixa autoestima. Comparação. A comparação. Primeiro vem a comparação. Como ela consegue? E aí, o que vendem? Que você pode tudo, que você consegue tudo. E aí, não é bem assim, gente. Você pode conseguir, mas depende muito do teu processo, depende muito do seu trabalho consigo mesma. Depende muito de onde você cresceu, o ambiente que você está inserida. Como que eu vou querer fazer essas viagens se eu tenho outras prioridades? Eu tenho 3 filhos. A minha realidade é totalmente diferente da outra pessoa. Eu não vim por exemplo, a pessoa veio de uma família que já tem um suporte financeiro gigantesco. Você não. E aí você fica tentando, nadando. E muita gente, eu conheço muitas mulheres que se endividaram profundamente para tentar mostrar o que não é. E isso é muito desafiador. É muito desafiador. E aí a gente entra num processo de muita baixa autoestima, de muita culpa, que a culpa também é um processo forte para baixa autoestima. Então, cuidado, cuidado. Eu percebo que já está começando a roda girar ao contrário. Eu estou percebendo isso, que as pessoas estão saindo fora, que as pessoas estão indo no sentido oposto disso, de pôr minha cara, é o que é, essa é a minha casa, esses são meus filhos, é isso aqui que eu tenho, essa aqui pessoa que eu sou. Então, eu sinto que está começando um movimento novamente de voltar para a realidade, porque já feriu muitas pessoas, já machucou muitas pessoas. Então, esse trabalho da autoestima é extremamente importante. O de se amar, gente. Eu recebi uma frase uma vez, não sei de quem é, que é assim: ame-se de tal forma que aquele que chegar não conseguirá fazer o contrário. Então, ame-se de tal forma que aquele que chegar não conseguirá fazer o contrário. Então, quando a gente se ama, aqueles que chegam perto da gente vão se amar. E vão te amar. Não vão fazer o contrário com você. E eu tenho 45, vou fazer 46 esse ano. Eu também. Somos de 77. Gente, e ainda estou no processo. Claro. Não é do dia para noite. Não é do dia para noite. Tem dia que a gente toma shot, tem dia que não toma, tem dia que faz yoga, tem dia que não faz, e tudo bem por isso. Eu não vou pegar um chicotinho e ficar me massacrando e ficar acabando comigo. Ontem eu comi uma pizza, hoje eu vou comer uma sopa. Tudo tem o seu equilíbrio, né? E eu também aprendi, sabe, a não me cobrar tanto, porque eu sou uma virginiana raiz, misericórdia. Então, muita coisa, eu falo aí, o que você falou, né? Melhor feito do que perfeito. Isso para virginiano, gente, é tão desafiador. Nossa Senhora, é desafiador demais, porque eu vim de uma mãe muito exigente, muito, 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 muito.
Filhas de mãe exigentes, a maioria são lindas e bem produzidas. Não, mas muitas vezes se cobram muito. Se cobram E isso muito. dá uma mexida na autoestima, porque às vezes parece que você não quer entregar como tá, porque você sempre acha que tem um retoque. Isso é um desafio meu. Então, muitas vezes, eu falo, não, vai do jeito que tá, do jeito que tá perfeito. E a É uma autoestima, libertação, né, Rê? Você fala, vai. Porque essa perfeição, gente, ela cria o quê? Uma procrastinação. Todas as procrastinadoras, a maioria, elas são perfeccionistas. E me arrisco a dizer que a maioria é virginiana. Brincadeira, gente. não, mas A se minha não lua é, é virgem, a minha lua é virgem. tem virgem forte no mapa, tem, porque É, não é mole, Camila. Você, por exemplo, hoje eu fiz uma live, eu fiz um stories e eu estava com um pedaço de pão na boca. E eu não enxergo bem. Aí, quando eu botei o óculos, eu falei, gente, eu estou falando com um pedaço de pão. Aí eu fiz outra, eu falei, tá com pão? Vai com pão mesmo. Se fosse outro tempo, eu ia pagar, sabe? Mas eu não preciso fazer isso, eu não preciso ser perfeita, eu tenho que estar em harmonia. O que está sim, dentro de mim o que tem tá que dentro. sair de uma forma harmônica. O meu semblante tem que ser pacífico, o meu olhar tem que ser doce. Não é tem que ser, gente, no sentido de se forçar, não. E se você tiver com Sim, raiva, você vive com a raiva, tu põe para fora. Eu fui em fevereiro no evento de soltura corporal, na hora da raiva, eu dei um soco no chão, fevereiro, que eu acho que o meu dedo está quebrado, porque ele não melhorou a dor. Esse dedo, aquele dedo que a gente manda todo mundo para isso aqui, eu fui estudar, esse dedo é o dedo da raiva. E era uau. na hora da raiva, e eu quebrei esse dedo, e eu estou passando por esse processo, que é um processo de limpeza, de tudo que foi. E eu vou no médico ver isso, mas a gente tem que pôr a raiva para fora para que o nosso olhar se torne doce, se torne acolhedor, se torne um olhar puro, para a gente poder olhar o outro e ver pureza. Sim, o tempo inteiro tem que estar armada, tem que estar tensa, tem que estar com medo, tem que estar achando que alguém vai te ferir, que alguém... A gente tem que ter malícia, sim, mas essa malícia ela não tem que vir de um lugar de dor. O lugar de dor tem que ser olhado, tem que colocar bálsamo nessa dor. Eu estou vivendo esse processo desde janeiro de limpeza de muita raiva. É tanto que em abril, meados de abril, nessa coisa toda louca de eclipse, e nossa senhora, eu tive que sair do Instagram porque eu estava tão borbulhante de sentimentos assim, que eu falei, eu vou enlouquecer. Eu saí e voltei mais plena um pouco, porque a onda dos eclipses já passaram. Mas, Camila, como isso mexeu com a gente? Como que trouxe uma limpeza? Como que está nos preparando para o próximo passo? Eu sei que você está vivendo um outro ciclo da sua vida. Às vezes eu olho e falo, meu Deus, Camila sozinha, com 3 filhos. Juro, Camila, eu oro por você, eu oro e peço que a deusa te desenvolva de uma maneira, acenda um fogo dentro de você, porque você é luz. Gratidão, Você é uma luz tão refinada, tão pura, delicada, sabe? E eu sei que não é todo mundo que vê isso. E eu sei, Camila, que você vai onde você nem imagina, sabe? Eu sei. Porque tudo que vem para a gente é o que a gente precisa. É chacoalhar as nossas estruturas e falar, cara, Lou, você pode muito mais. Eu coloquei um pedaço meu dentro de você, uma centelha. Sim. Mas dói. Meu Deus, dói, sério, aqui dentro. São coisas que precisam ser mexidas, que precisam ser olhadas, que precisam ser deixadas para trás, que a gente precisa olhar com um olhar de adulto e falar, eu agora tomo conta de mim, eu sou o meu eu adulto, eu vou pegar na mão da minha criança e a gente vai pelo mundo. E a gente tem um mundo para conquistar. A gente tem mulheres na nossa frente feridas, abusadas, usadas, com autoestima no lixo,
que não sabem que precisam ressignificar sua menarca, ressignificar o parto, ressignificar seu nascimento, ressignificar sua relação, ressignificar todo o contato com o seu sangue menstrual, porque disseram para a gente que é sujo, que é pedido, que é isso, que é aquilo. É a fase mais sublime da mulher, mais sublime. Eu estava no meu período ontem, eu botei meu sangue na mão, eu falei, meu Deus, isso é o meu sangue, isso é a minha vida, é o sangue das minhas ancestrais, que corre aqui nas minhas veias, sabe? E com coágulos, caminhando com coágulos, eu olhei para cada um deles, eu falei com eles. Aí, quem não mergulhou, Renata tá louca, Renata exposta a sangue, Renata, gente, a gente é visceral. Medicina, né? É medicina. É medicina. E isso é tão importante, porque é sangue. O que que tem dentro do seu corpo? Somos água, somos sangue, somos as nossas células. E por que nos impuseram esse nojo, esse ranço de uma medicina da mulher? É uma medicina da mulher. E isso também é um dos fatores da baixa autoestima da mulher, o menstruar. Sim. Essa falta de contato com o nosso... Ai, credo, eu tô menstruada. Eu ouço isso. Credo, eu tô menstruada. Ai, que nojo de mim, eu tô menstruada. Gente, como assim? É tão divino. É equilíbrio, é um terapeuta natural do seu corpo, te equilibra. Por que que Deus, gente, a gente tem tanta fé em Deus, em Jesus, e qual que é a tua fé? Porque se Jesus colocou um útero para a gente gerar vida, para a gente trazer as pessoas para esse planeta, por que você tem tanto nojo de algo que Jesus criou aí dentro do seu corpo? Que é sua menstruação. Ela é divina, ela é de Deus. Então, por que esse ranço? Porque lá atrás, eles sabiam da importância, da eficácia e da força que tinha esse sangue. E aí, impuseram aqui, implantaram no feminino que isso era sujo. É como a mulher que tocou nas vestes de Jesus, porque ela estava na pré-menopausa, provavelmente, menstruando sem parar, e ela era vista como o quê? Como suja. Ela não podia ficar perto de ninguém. Ela estava cansada, ela estava exausta. 12 anos. Sim, a minha mãe entrou assim no centro cirúrgico e não saiu mais, porque ela estava menstruando todos os dias. Ela estava exausta. E isso é síndrome de depressão profunda. Ela tocou nas vestes de Jesus e foi curada, e Jesus sentiu a força daquela mulher. E o que ele falou? Alguém me tocou. Eu senti a tua energia, saiu de dentro, saiu de mim também. E aí ela falou, ela falou, né, que tinha sido ela. Ele falou: a tua fé lhe curou, mulher. A tua fé te cura. E cadê? A fé, gente, geração. A fé, geração. E o que gera? E a sua ação vai gerar um milagre. Eu tenho fé. Só que eu vou fazer com essa fé? Essa fé ela vai te mover para fazer uma ação. Ação. Tem ação. Toma força, pega a tua fé e cria uma ação. Aí você vai ver o milagre. O que essa mulher teve? Ela teve a ação de sair de dentro da casa dela, onde ela não podia sair. E ela teve a ação. Ela tinha fé que se ela tocasse Jesus em qualquer parte, ela ia ser curada. E ela foi curada. Mesmo, imagina a autoestima dessa mulher como estava. Eu esses dias estava pensando nela, né? E a Bíblia diz que ela já tinha gasto todo o dinheiro que ela tinha com o médico. E quando ela toca ali,
eu acredito que a cura foi na alma dela de uma forma absurda, porque deve ter curado a ancestralidade dela, as relações dela, algo que ela já estava buscando ali, e milagrosamente, né, quando ela toca, é estancado, e Jesus sente, e Jesus, ele é esse cara que ele para, ele olha, ele abraça o feminino, ele não põe longe, ele não julga, ele pega aquela que está sendo apedrejada e abraça. Provavelmente ela estava nua e ele deve ter tirado lá a roupa dele, a capa, e deve ter coberto a nudez daquela mulher, deve ter colocado ela debaixo do braço dele. Cara, Jesus, ele é foda. Jesus é foda. É maravilhoso, gente, é maravilhoso. O que ele fez com as mulheres é surreal. É surreal. Madalena, né? Ó, a live vai cair, Rê. A gente nós vamos marcar outra, porque dá 1 hora, eles derrubam e não salvam, e vai ser muita dó se não salvar essa live. Vamos marcar outra. E logo estaremos falando aqui. Gente, a Rê é maravilhosa. Mulher incrível, uma mulher medicina incrível. É uma mulher real. Real. Então, gratidão, Rê. Gratidão pelo seu tempo, pela sua medicina, pela sua palavra, pela sua energia. É isso. Muita gratidão. Gratidão a todos que passaram por aqui. Vocês e vende para uma amiga que precisa ouvir. Ela vai entender algumas coisas. E assim, gotinha por gotinha. A gente olha lá na frente, aí a gente olha para trás e fala, meu Deus, como que eu tô? E é isso. É isso. Beijo no seu coração, no seu ventre. Um beijo, 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 beijo a todos. Gratidão, gratidão.